que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados por Deus. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das passagens, olha, mais fascinantes e talvez até matematicamente complexas de toda a Bíblia. Com certeza. Estamos falando do capítulo 9 do livro de Daniel. É uma profecia que parece traçar um cronograma muito preciso para o povo de Israel, sabe? Sim, conectando eventos do passado com o futuro que, para ele, ainda estava por vir. Exato. E para começar, a gente precisa se colocar num cenário. Estamos na Babilônia por volta de 538 a.C. Daniel já é um homem idoso, um exilado, e ele está ali, debruçado sobre os escritos de outro profeta, Jeremias. Exatamente. E é nesse momento de estudo que Daniel tem uma verdadeira epifania. Ele está lendo as palavras de Jeremias e encontra a profecia de que a desolação de Jerusalém, o cativeiro, duraria 70 anos. 70 anos exatos. Isso! Aí ele faz as contas. O cativeiro tinha começado lá por 605 a.C., então em 538 já tinham se passado quase 67 anos. Nossa! A libertação prometida por Deus não era mais uma coisa distante, né? O cronômetro estava quase zerando. E o que me fascina aqui é a reação de Daniel. Muitos de nós, ao saber que a libertação era garantida e iminente, talvez, sei lá, relaxassem. Pensariam, ótimo, é só esperar mais uns 3 aninhos. Pois é. Mas ele faz exatamente o oposto. Ele intensifica a busca por Deus como se quisesse, sabe, preparar o terreno. Ele não se acomoda, ele se engaja. E que engajamento! O texto em Daniel 9 nos dá uma imagem muito, muito vívida. Não foi uma oração casual, tipo uma oração que a gente faz no dia a dia. Nem um pouco. Ele se preparou para um apelo de extrema seriedade. Ele jejuou, vestiu-se com um pano de saco, cobriu a cabeça com cinzas. Que na cultura da época era a linguagem universal para o luto, para a humildade, para uma urgência desesperada, certo? Exato. Ou seja, ele foi com tudo. Usou todos os sinais possíveis para mostrar que aquilo não era um pedido qualquer. Era uma questão de vida ou morte para o seu povo. E quando a gente entra no conteúdo da oração, a coisa fica ainda mais profunda. Daniel era um homem de reputação, assim, impecável. A própria Bíblia descreve ele como quase irrepreensível. Mesmo assim, ao orar, ele não aponta o dedo e diz: Senhor, perdoe eles. Ele diz: nós pecamos. Ele se inclui totalmente na confissão. Essa identificação é a chave de tudo. Ele fala da nossa rebelião, nossa desobediência. Ele reconhece que o exílio não foi azar, não foi um acidente político. Foi consequência. Foi o resultado direto e justo das ações do povo. Ele contrasta a justiça de Deus com o que ele chama de vergonha aberta de Israel. É uma confissão radical, sem desculpas. Ele basicamente diz: nós merecemos isso. Tudo o que aconteceu foi justo da tua parte. Exato. Sabe, isso me faz pensar. É muito diferente de como muita gente ora hoje em dia. A tendência é focar no nosso merecimento ou na nossa necessidade. Daniel inverte isso completamente. Totalmente. Depois de confessar que eles não tinham mérito algum, a base do apelo dele muda. Não é sobre o que Israel fez ou poderia fazer. E qual é a base, então? O apelo dele, que a gente encontra lá pelos versículos 15 a 19, é extraordinário. Ele apela para 2 coisas: a misericórdia de Deus e a própria reputação de Deus. A reputação de Deus. Sim, ele relembra a Deus do Êxodo, de como ele libertou Israel do Egito com mão poderosa, fazendo um nome para si mesmo. A lógica é brilhante. É como se ele dissesse... Ele está dizendo: Senhor, age agora. Não por nós não merecemos. Faça isso por amor ao teu próprio nome, porque Jerusalém e o povo de Israel são chamados pelo teu nome. A tua reputação está em jogo. Uau! É um apelo totalmente teocêntrico. E a resposta a essa oração é de tirar o fôlego. Imediata. O texto diz que, enquanto Daniel ainda estava orando, a resposta não só foi enviada, como chegou. O anjo Gabriel, que ele já tinha visto antes, aparece em voo rápido. A velocidade da resposta é impressionante. E o momento da chegada é muito simbólico, não é? Na hora do sacrifício da tarde. Sim, esse detalhe é crucial. O templo em Jerusalém estava em ruínas há quase 70 anos. Não tinha sacrifício acontecendo. Claro. Mas a menção a essa hora específica evocava a memória do perdão.
O sacrifício da tarde era um ritual que simbolizava a expiação dos pecados. É como se o céu estivesse dizendo: você está falando de perdão, então vamos falar sobre isso. Exatamente. E Gabriel chega com uma mensagem. Mas antes de entregar a profecia, ele diz algo bem pessoal para Daniel. Sim, Ele diz que desde o momento em que Daniel começou a orar, uma ordem foi dada no céu. Isso mostra o poder daquela oração. E então, ele dá a Daniel seu título celestial: Homem Muito Amado. homem muito amado. Imagina ouvir isso de um anjo. Pois é. E depois disso, Gabriel o prepara. Portanto, considere a palavra e entenda a visão. Ele estava prestes a receber uma revelação que ia muito, mas muito além dos 70 anos de Jeremias. Certo. Então, depois de toda essa preparação, a gente chega no coração da profecia. Gabriel diz no versículo 24: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Uhum. A primeira pergunta que vem à mente é: 70 semanas de quê? De dias? Isso daria pouco mais de um ano. Não faz muito sentido. Não faz mesmo. E o contexto nos dá a resposta. Daniel estava meditando sobre os 70 anos de Jeremias. A palavra hebraica usada aqui, shavuim, significa literalmente setes. Setes. Então, o mais natural é entender que Gabriel está falando de 70 setes de anos. 70 vezes 7 anos. O que nos dá um período total de 490 anos. Exatamente. Gabriel está revelando que um período de 490 anos foi decretado, ou, numa tradução mais literal, cortado da história, com um propósito muito específico para Israel. E esse propósito é detalhado em 6 pontos, quase como uma lista de tarefas divina. Os 3 primeiros lidam com o pecado, certo? Isso. 1. Fazer cessar a transgressão. 2. Dar fim aos pecados. E 3. Espiar a iniquidade. E os outros 3 focam em estabelecer a justiça. 4. Trazer a justiça eterna. 5. Selar a visão e a profecia. E 6. Ungir o Santo dos Santos. Parece um plano de redenção completo. É exatamente isso. Um plano para resolver o problema do pecado de Israel e inaugurar uma era de justiça definitiva. Ok, temos um cronograma de 490 anos. Mas todo cronograma precisa de um ponto de partida. Quando o relógio começa a contar? O versículo 25 nos dá essa resposta. E é aqui que a interpretação fica extremamente detalhada. A contagem começa desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Certo. Historicamente, a gente sabe que houve alguns decretos de reis persas. Mas, para que essa matemática profética funcione com a precisão que a gente vai ver, muitos estudiosos como Harold Hoehner argumentam que o único decreto que se encaixa perfeitamente Qual seria? é o do rei Artaxerxes, dado a Neemias, porque ele autorizava não só a reconstrução do templo, mas da cidade de Jerusalém e de seus muros. E conseguiram datar esse decreto com precisão? Sim. Com base em registros históricos e astronômicos, eles datam esse decreto no que seria, pra gente, o dia 5 de março de 444 a.C. Esse ponto de partida é fundamental. Certo. 5 de março de 444 AC. Então o relógio começa aí. E a profecia divide os 490 anos em blocos. Um de 7 semanas, outro de 62 e um final de 1 semana. Isso, 49 anos, 434 anos e 7 anos. E a profecia diz que desde o decreto até a chegada do ungido, o príncipe, passariam os 2 primeiros blocos, ou seja, 69 semanas. Isso dá 483 anos. Exato. Mas isso parece incrivelmente específico. Como alguém poderia sequer começar a verificar uma previsão dessas, feita séculos antes? Essa é a questão central, e é onde o trabalho desses cronologistas fica fascinante. Eles argumentam que a chave está em não usar os nossos anos solares de 365 dias e um quarto. Ah, não. Não. Eles apontam que o calendário usado em muitas profecias bíblicas parece ser um ano profético de 360 dias, 12 meses de 30 dias cada. Espera aí, vamos recapitular isso porque os números são importantes. Então a lógica é:
pegar as 69 semanas de anos, que dão 483 anos, e multiplicar esses 483 anos por um ano profético, de 360 dias, e não o nosso ano solar. É isso? Exatamente. E quando você faz essa multiplicação, 483 vezes 360, você chega a um número muito, muito preciso. 173.880 dias. 173.880 dias. Ok. E o que acontece quando a gente conta esse número de dias a partir da data do decreto? É aqui que fica impressionante. Se você começar a contar 173.880 dias a partir de 5 de março de 444 a.C., ajustando para anos bissextos e tudo mais, o cálculo aponta que o dia final é 30 de março de 33 depois de Cristo. Uau! 30 de março de 33 depois de Cristo. E o que aconteceu nessa data? Essa data corresponde, segundo a cronologia histórica, ao dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o Domingo de Ramos. O dia em que ele se apresentou publicamente a Israel como o Messias. Exatamente. O príncipe foi o único dia em que ele permitiu ser aclamado como rei pela multidão. Quer dizer, se essa matemática e essa datação estiverem corretas, a margem de erro é zero. Uma profecia de quase 500 anos que acerta o dia exato. É difícil simplesmente ignorar isso. É uma afirmação muito forte. Mas a profecia não para aí, certo? Ela descreve o que acontece depois dessas 69 semanas. Correto. O versículo 26 é bem sombrio. Ele diz: depois das 62 semanas, o ungido será cortado e não terá nada. A palavra cortado é uma expressão hebraica para uma morte violenta e prematura. A crucificação de Cristo, que aconteceu dias depois da entrada triunfal. Exato. E o versículo continua prevendo outro evento. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E isso também aconteceu. Em 70 depois de Cristo, os exércitos romanos, liderados pelo general Tito, que depois virou imperador. Isso. Eles invadiram Jerusalém e destruíram tudo, a cidade e o templo. Tito era filho do imperador, então ele era literalmente o príncipe da época, e seu povo, os romanos, cumpriu essa parte da profecia. E a cronologia aqui é absolutamente crucial para entender o resto. Note que esses dois eventos, a morte do Messias e a destruição de Jerusalém, acontecem depois da 69ª semana, mas antes das 70 semanas ser descrita. Ah, então isso cria uma espécie de lacuna. Se 69 semanas se cumpriram em 33 DC e a 70 ainda não começou, o que há no meio? Exatamente. Essa é a base para a teoria de que existe um intervalo, um parêntese, no cronograma profético. O relógio das 70 semanas de Israel teria parado no final das 69. E a era em que a gente vive hoje? A era da igreja, como o Novo Testamento chama, se encaixaria nesse intervalo de tempo que já dura quase 2000 anos entre a 69 e a 70 semana de Daniel. Certo. Então, ainda falta uma semana para completar os 490 anos, um período final de 7 anos. O que a profecia diz que vai acontecer nesse tempo, que, segundo essa visão, ainda é futuro? O versículo 27 foca inteiramente nessa última semana. Ele diz que ele, se referindo ao príncipe que há de vir, fará uma aliança forte com muitos por uma semana. Ou seja, essa figura futura que muitos identificam como o anticristo fará um pacto de 7 anos com Israel. Sim, mas no meio da semana, depois de 3 anos e meio, ele quebra o pacto. E como ele quebra esse pacto? O texto diz que ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Essa frase implica algo gigantesco. Para que os sacrifícios sejam interrompidos, Eles precisam primeiro estar acontecendo. isso sugere que, em algum momento no futuro, um terceiro templo será construído em Jerusalém e o sistema de sacrifícios será reinstituído. Pelo menos temporariamente, sim. E esse ato de quebrar o pacto e profanar o templo tem um nome específico, né? A abominação da desolação. Exato. É o ato supremo de sacrilégio. E o próprio Jesus menciona isso. Sim, e essa conexão é vital. Em Mateus 24, Jesus se refere diretamente a Daniel, dizendo:
Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, Nossa. Jesus afirma que esse evento vai marcar o início do que ele chama de grande tribulação, um tempo de perseguição e sofrimento sem precedentes, pouco antes da sua segunda vinda. Então, essas 70 semanas de Daniel é vista como esse período futuro de 7 anos de tribulação que começa com um tratado de paz e termina em perseguição e caos. Culminando no retorno de Cristo. Exatamente. A profecia termina dizendo que o juízo será derramado sobre o desolador. A segunda vinda de Cristo encerra essa 70 semanas e, finalmente, cumpre aqueles 6 propósitos que Gabriel declarou no início. O fim definitivo do pecado, a justiça eterna, a restauração final de Israel, tudo se completa ali. Tudo se completa. É realmente um roteiro de uma precisão e de um alcance, assim, impressionantes. Se essa interpretação estiver correta, a profecia de Daniel 9 traça uma linha do tempo que começa com um decreto persa, aponta para o dia exato da apresentação de Jesus, prevê sua morte, antecipa a destruição de Jerusalém e ainda projeta um futuro que termina com a segunda vinda. É monumental. Sem dúvida. E a análise de passagens como esta nos força a confrontar uma questão fundamental sobre a natureza da história, né? A história é simplesmente o desenrolar caótico e aleatório de vontades humanas em conflito? Uma sucessão de acidentes? Ou, como essa profecia parece sugerir, seria a execução meticulosa de um plano soberano divino, onde até os eventos mais sombrios servem, no fim das contas, a um propósito maior e pré-determinado. É algo para se refletir. Que Deus abençoe todos os ouvintes.